Olá a todos e todas. Eu sou José Sequim, superintendente executivo do IES. Sejam bem-vindos à segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Assim como em nossa primeira temporada, as gravações desse programa acontecem à distância. Espero que todos estejam bem e se cuidando. E não se esqueçam, continuem se protegendo, usando máscaras, lavando as mãos, seguindo os protocolos. Faço um pedido a você que nos acompanha à distância. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. Se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe o seu like, nós gostamos. Você que nos acompanhou na primeira temporada já sabe, o nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas, Consequências. Foi organizado pelo IES em parceria com o COPEDEM, Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura, e apoio da Escola de Magistratura de Tocantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você tem o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES, www.iess.org.br. Desfrute o livro, comente, mande suas impressões para nós do IES. No episódio de hoje, eu tenho a alegria e a honra de convidar para essa conversa o Dr. Samir José Caetano Martins, mestre em Direito, advogado militante do setor de saúde, especialista em regulação da saúde suplementar. Seja muito bem-vindo, Dr. Samir. É um prazer receber a senhora aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Sequim. É um grande prazer conversar com você e com os nossos ouvintes do podcast. Maravilha, Samir. Nós temos conhecimento de que a nossa audiência é formada não apenas por especialistas da área de saúde. E que bom termos constatado esse indicativo. Quero, inclusive, agradecer a todos que acompanharam a primeira temporada do IEScast e que agora continuam aqui conosco. Pensando, então, especificamente nesse público, o que é e como podemos definir regulação? Um tema que você muito bem aborda no capítulo escrito por você. Samir, queremos te ouvir. Olha, nós podemos falar mais genericamente em regulação como a adequação a determinados parâmetros de conduta. E aí, dentro dessa perspectiva mais ampla, nós podemos falar em autorregulação, como nós temos, por exemplo, no caso da publicidade, nós conhecemos o CONAR, que faz a autorregulação da publicidade, e nós podemos falar numa heterorregulação. E a heterorregulação mais conhecida é a regulação feita pelo poder público, pelo Estado. E é essa regulação aqui que nos interessa hoje. A regulação feita pelo Estado, ela nada mais é do que uma forma de intervenção estatal na economia. O Estado atua normatizando, fiscalizando e incentivando um determinado setor econômico e procura direcionar os agentes desse setor econômico em direções socialmente desejáveis. Esse é o objetivo da regulação, isso aqui. Muito bem, Samir, excelentes esclarecimentos. Acredito que a gente poderia falar o dia inteiro sobre esse assunto, sobre os motivos e a importância de regular saúde suplementar. Mas nós não vamos tirar o prazer, pelo menos completamente, dos nossos ouvintes e leitores, que ainda vão ler esse capítulo seu. Por isso, eu peço que você comente, ainda que brevemente, sobre os 4 fundamentos defendidos na regulação do nosso setor: o político, o social, o jurídico e o econômico. Samir. A saúde é, ao mesmo tempo, um serviço público, quando prestada pelo Estado, e uma atividade privada de interesse público, quando prestada pela iniciativa privada. Embora o serviço público de saúde seja
universal, portanto, aberto a todos, é claro que, num país em desenvolvimento como o Brasil, é muito bem-vinda a existência de um setor privado que desafogue, que desonere o sistema público de saúde de uma demanda. E, no caso aqui, nós temos o setor público de saúde desafogado de uma demanda de um quarto da população brasileira. Um quarto da população brasileira de maior nível socioeconômico, de maior poder aquisitivo, de maior capacidade de demandar ações do poder público. Então, há um interesse estratégico, político do Estado em garantir a existência de um setor de saúde suplementar desafogando o SUS. Nós também podemos falar em um fundamento social para que haja regulação, na medida em que a regulação visa reduzir os conflitos sociais em torno da assistência à saúde. Quem viveu em meados da década de 90 e acompanhou os primórdios do que viria a ser a regulação, sabe que se costuma dizer que nos jornais a atuação das operadoras vinha migrando das páginas de economia para as páginas policiais, né? Uma forma jocosa de ilustrar o nível de conflituosidade que havia entre os atores sociais. Então, a regulação veio como uma importante válvula de escape a essa demanda social por uma intervenção nessas relações conflituosas. Também é importante nós termos clareza do fundamento jurídico para que exista regulação. Embora, eu vou falar isso em seguida, embora nem toda relação com planos de saúde seja uma relação de consumo, é interessante nós olharmos para a relação de consumo, que é muito frequente no setor de saúde suplementar, porque ela nos traz dois importantes fundamentos jurídicos que justificam a intervenção do Estado e, inclusive, a regulação do setor. Um deles é a hipossuficiência, ou seja, o desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor de serviço. Seja essa hipossuficiência uma hipossuficiência técnica, sobre compreensão do conteúdo de serviço, seja uma hipossuficiência econômica, um desequilíbrio de poder econômico entre o consumidor e o fornecedor de serviço. Outro aspecto jurídico fundamental envolvido nessa questão é a existência de vulnerabilidade do consumidor. Isso se mostra muito claramente nas demandas por serviços de saúde. No momento em que o consumidor demanda o serviço de saúde, ele se encontra numa posição de especial fragilidade. Então, nós teríamos por aí já fundamentos jurídicos suficientes para que houvesse regulação do setor. Agora, mesmo que não houvesse fundamentos políticos, sociais e jurídicos, nós teríamos, para justificar a regulação do setor de saúde suplementar, fundamentos econômicos, que são, de maneira muito simplificada e muito rápida aqui na nossa conversa, a existência de falhas de mercado, ou seja, a existência de uma estrutura de mercado que não segue o que seria considerado o parâmetro ideal, que garantiria a eficiência econômica do setor. Especialmente falando de falhas de mercado, é importante nós sabermos que no setor de saúde suplementar, nós nos deparamos com o poder de mercado, nós temos poucas operadoras efetivamente atuando nos mercados de planos de saúde, e precisamos saber que esses mercados são mercados locais, são mercados formados por grupos de municípios. Então, nós não podemos olhar as grandes operadoras e achar que as grandes operadoras, só por serem grandes, dominam os mercados. Nós precisamos olhar a estrutura de competição local. E aí vamos perceber que, muitas vezes, os líderes de mercado, os dominantes do mercado, são operadoras de médio porte, inclusive. E temos também uma outra importante falha de mercado, que é a assimetria de informação. A assimetria de informação que se expressa tanto da operadora com relação ao beneficiário, quanto do beneficiário com relação à operadora, e, mais ainda, do beneficiário com relação ao médico que lhe assiste. A existência de assimetria de informação, de poder de mercado e de outras falhas de mercado, ela é um fundamento econômico bastante importante para nós entendermos a necessidade de regulação. Muito bem, Samir. Acho que você fez um passeio bem compreensivo, interessante, muito didático, dos vários motivos da regulação.
que eu diria que ela vem, no fundo, para aperfeiçoar esse mercado, né? Para tornar as relações mais confiáveis, tanto por parte de quem compra um plano, quanto por parte da operadora que vende um plano. Você, no capítulo, distingue plano de saúde de plano privado de assistência à saúde. São diferentes mesmo? São muito semelhantes? Por que essa distinção que você faz no capítulo do seu livro aí, Samir? É curioso isso aqui, porque no dia a dia nós falamos plano de saúde. Mas, na hora de escrever a lei, o legislador viu que já existia na lei, e nada mais nada menos do que na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8080, de 1990, a definição legal de plano de saúde. Plano de saúde, segundo a Lei 8080, nada mais é do que o planejamento das ações de saúde de um determinado ente federativo, de um município, de um estado, do Distrito Federal ou da União. Então, como o legislador não podia repetir um termo que já era usado pela legislação, ele teve que esticar o nome para Plano Privado de Assistência à Saúde. O Plano Privado de Assistência à Saúde, ele é, portanto, uma espécie de negócio jurídico que tem por objetivo a garantia da assistência à saúde. Garantia da assistência à saúde que pode se dar pela oferta de serviços diretamente pelo operador, quando nós falamos numa rede própria, pela oferta de serviços por meio de uma rede que nós chamamos de contratada, credenciada ou referenciada, e aí a operadora atua com uma atividade de intermediação de serviços, ou ainda por meio de reembolso contratual nos limites previstos em contrato. E aí nós temos espécies de garantia da assistência à saúde. Quando nós falamos em plano de saúde, nós precisamos entender também que ele é um gênero do ponto de vista regulatório, que vai abranger duas espécies. Vai abranger os planos privados de assistência à saúde e o seguro-saúde. Do ponto de vista da regulação, e exclusivamente do ponto de vista da regulação, o consumidor não percebe diferença entre planos privados de assistência à saúde e seguro-saúde. Mas, de outros pontos de vista, por exemplo, do ponto de vista tributário, existem diferenças muito relevantes entre essas duas espécies de contrato, essas duas espécies de serviço. Então, é importante nós sabermos que existem essas duas espécies de contrato, o plano privado de assistência à saúde e o seguro-saúde. É importante nós sabermos que existem diferenças do ponto de vista jurídico, mas para o consumidor, ele pode ficar tranquilo que o tratamento dado pelo regulador da saúde suplementar, no que diz respeito a ele, consumidor, é o mesmo para qualquer tipo de contrato. Há algumas diferenças regulatórias muito sutis, mas elas ficam mais no campo da regulação econômico-financeira. O consumidor não vai perceber no dia a dia. Também é interessante, Ciquim, nós percebermos que nem todo plano de saúde é uma relação de consumo. É muito comum nós associarmos o beneficiário de plano de saúde ao consumidor, e na maioria das vezes ele é. Mas, na verdade, beneficiário, que é o termo que nós usamos na regulação de saúde suplementar para descrever aquele que usufrui da garantia da assistência à saúde, beneficiário é um termo mais amplo do que consumidor, porque o beneficiário é aquele que usufrui do plano privado de assistência à saúde, ofertado não apenas por operadoras agindo em condições de mercado, mas também por autogestões, ou seja, por entidades privadas que vão oferecer a gestão do plano de saúde aos empregados de uma determinada empresa ou aos trabalhadores de uma determinada categoria profissional que resolvem se organizar para autogerir a sua assistência à saúde. Então, é interessante nós observarmos que beneficiário, que é o termo específico do setor de saúde suplementar, é uma expressão até mais abrangente do que consumidor. Maravilha, Samir. A gente se acostuma tanto em falar plano de saúde, eu até tinha esquecido a origem que você muito bem lembrou. E a distinção que você faz também entre plano de saúde e seguro de saúde é muito interessante. Importante do ponto de vista do que está por trás.
tributário, etc. Mas para o consumidor é quase que indiferente. Os dois dão exatamente as mesmas coisas, né? Muito bem, você também fala que por trás da regulação estão as agências reguladoras. No caso que estamos falando aqui, é, obviamente, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas você fala também no papel das agências reguladoras como um todo. Podia nos ilustrar um pouco mais aqui para os nossos ouvintes o papel das agências reguladoras aí como um todo, e um breve histórico da criação da ANS? Nós tínhamos, de modo geral, no Brasil, um modelo de estado de bem-estar social. Um modelo de estado de bem-estar social que veio a dar sinais de fadiga no final dos anos 80, aliás, no Brasil e no mundo todo. E, por reflexo disso, na Constituição de 1988, o Brasil resolveu adotar um modelo de Estado regulador. Um modelo em que o Estado procura, tanto quanto possível, não atuar diretamente na economia. Atua indiretamente na economia fazendo o quê? Aquilo que veio no início da nossa conversa. Atua como um normatizador, um fiscalizador e um incentivador das atividades econômicas. No caso específico da saúde, é ainda mais curioso, porque nós temos, de certa maneira, um estado de bem-estar social, na medida em que a saúde é um serviço público, universal e gratuito, e também um estado regulador, porque quando prestada pela iniciativa privada, a assistência à saúde é uma atividade privada sujeita à regulação estatal. Agora, a regulação estatal, tanto no setor de saúde suplementar, que é uma atividade privada regulada, quanto em outros setores, até setores de serviços públicos concedidos, é uma regulação que é estabelecida em leis que não disciplinam de maneira exaustiva quais são os direitos e as obrigações dos envolvidos nessas relações reguladas. É o que nós chamamos de leis quadro. São leis que estabelecem quem vai ser o regulador do setor, atribuem a esse regulador determinadas competências, inclusive, muito importante, competências normativas, competências para disciplinar o setor, e a lei, por isso ela se chama lei quadro, ela apenas estabelece as molduras, os limites dentro dos quais o regulador vai exercer a sua competência normativa. Então, as leis estabelecem os contornos da regulação e cabe ao regulador dar efetivamente o conteúdo dessa regulação estatal. No caso específico da saúde suplementar, nós tivemos como primeiros reguladores o Conselho de Saúde Suplementar, um órgão interministerial composto pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Economia e pela chefia da Casa Civil. E tivemos também como primeiro ente regulador do setor de saúde suplementar a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, na época uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, ouvida em aspectos assistenciais o Ministério da Saúde. Era um modelo que, para usar uma expressão sua, Sequim, era o da regulação bipartite, em parte conduzida pelo Ministério da Fazenda, na época, hoje Ministério da Economia, seria o equivalente, e em parte pelo Ministério da Saúde. E, ainda para usar uma expressão sua, isso gerou uma zona de instabilidade regulatória. Uma zona de instabilidade regulatória que foi superada com a criação da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a quem se atribuiu o papel de executar a regulação no setor. Então, atualmente, nós ainda temos o Conselho de Saúde Suplementar, o CONSUP, atuando na regulação do setor de saúde suplementar, mas o papel do CONSUP é um papel de estabelecimento de diretrizes gerais e, como é um órgão interministerial, assim como compete a todo ministro, compete também ao CONSUP a definição de políticas. Então, compete ao CONSUP a definição de políticas nacionais de saúde, que são aplicáveis, inclusive, à saúde suplementar. E, naturalmente, compete ao CONSUP a supervisão do trabalho da ANS. Mas,
o dia a dia da regulação, que efetivamente exerce em caráter exauriente as competências normativas sobre o setor de saúde suplementar, essa competência é concedida por lei à ANS. Inclusive, a Lei Geral das Agências Reguladoras trouxe aí para todas as agências reguladoras, e para a ANS não foi diferente, uma autonomia reforçada, que precisa ser observada para que todos os atores envolvidos no setor possam contar com um setor com segurança jurídica, com previsibilidade, com transparência, para que eles possam atuar harmonicamente nas direções socialmente desejadas. Então, o papel da ANS, como o papel de qualquer regulador, é o de estabelecer regras de entrada, de manutenção e de saída desses entes regulados, que são as operadoras e as administradoras de benefícios, e, mais importante, definir requisitos técnicos, tanto para ser operadora, quanto para ofertar planos privados de assistência à saúde. Então, a ANS ela cuida da definição de coberturas mínimas obrigatórias, ela cuida da definição de reajustes, entre muitos outros temas. Além, claro, de fazer a fiscalização do setor de saúde suplementar, garantir a aplicação das regras e, o que é mais importante, que é a atuação preferencial do regulador, a ANS procura incentivar o setor de saúde suplementar em direções que são consideradas desejáveis, por diversas iniciativas, como, por exemplo, o programa de qualificação das operadoras. Maravilha, Samir. Você que nos acompanha percebe por que escolhemos o Samir para redigir esse capítulo. Profundo conhecedor não só da regulação, dos seus princípios, até dos momentos históricos em que essa regulação veio aparecendo. Excelente, Samir. Mas vou aproveitar esse seu cabedal e te perguntar o dia de amanhã, fazer um exercício de futurologia. Para onde vai esta regulação nos dias de amanhã? Eu sei que o amanhã a Deus pertence, né? Mas na sua imaginação, ou no seu gosto, para onde iria, vai, ou você gostaria que fosse a regulação da saúde suplementar? Olha, nós sabemos que o setor de saúde suplementar, assim como a saúde no mundo todo, se depara com três grandes desafios: a transição epidemiológica, com o envelhecimento populacional, a transição epidemiológica, com a maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, que vão exigir tratamentos de longo curso e muitas vezes de alto custo. E quanto a esses fatores, nós realmente não temos o que fazer, né? Na verdade, nós estamos a celebrar o fato de estarmos vivendo mais. E temos aí sim um ponto que deve ser objeto da nossa atenção, do nosso esforço, o crescimento dos custos assistenciais. Então, para fazer frente a esse desafio de crescimento de custos assistenciais, é que nós devemos adotar como perspectivas, primeiro, qualificar a regulação com uma abordagem mais dialógica e de condução de debates entre os atores sociais que considerem os benefícios e os custos envolvidos nas medidas regulatórias, todos adequadamente quantificados e expostos a todos os atores com bastante transparência, para que todos entendam quais são os direitos que nós queremos preservar, mas também para que todos entendam os custos para a manutenção desses direitos. Também nós precisamos, nas perspectivas de desenvolvimento do setor, enfrentar com vigor esse desafio de crescimento de custos, o que nos leva a avançar na avaliação de tecnologias em saúde e, mais amplamente, na discussão sobre o que nós queremos como cobertura assistencial e o que nós vamos priorizar em assistência à saúde. Nós sabemos que os recursos são finitos, o orçamento das famílias e das empresas chegou ao seu limite e nós precisamos discutir de maneira muito serena e muito madura, efetivamente, o que nós queremos, como nós vamos sustentar o que queremos e, portanto, o que nós vamos priorizar. Isso envolve engajar o consumidor, ou, para ser mais tecnicamente preciso, engajar o beneficiário na gestão do seu próprio cuidado.
de maneira que ele se compreenda como um protagonista da gestão da sua saúde. Além disso, nós precisamos discutir com a sociedade alternativas de financiamento dos planos. Nós temos hoje o financiamento dos planos pelo mutualismo, né, que é uma grande vaquinha, mas nós precisamos discutir perspectivas para esse financiamento do setor, de que maneira nós podemos torná-lo mais sustentável. E, principalmente, Sequim, nós precisamos estimular novos modelos de remuneração dos prestadores de serviços que incentivem a eficiência, a qualidade, mas mais do que isso, estimular novos modelos de relacionamento entre operadoras e prestadores, especialmente considerando as tendências da competição baseada em valor, em saúde, e algumas tendências mais conjunturais que nós vemos hoje de trânsito e integração de dados em saúde, inclusive com a construção de ecossistemas de saúde e de outras arquiteturas de integração dos atores no sistema. O importante é que o resultado final seja a coordenação do cuidado como meio e a geração da saúde como resultado. Samir, muito obrigado. A agenda de tarefas pela frente é muito grande, não só nos aspectos regulatórios que você falou, mas também nos comerciais, de relacionamento entre pessoas, operadoras, prestadores de serviços, etc. Em particular, eu prezo muito a observação que você fez, que as pessoas precisam zelar da sua saúde. Somos responsáveis por nós mesmos. Antes de mais nada, 50% da nossa saúde depende da gente. Então, vamos nos cuidar. Muito obrigado pela sua participação. Se quiser se despedir, mais uns segundos, por favor. Bom, Sequim, muito obrigado pela oportunidade dessa nossa conversa e pela atenção dos nossos ouvintes. Um grande abraço. Muito obrigado a você, Samir, pela sua participação no livro e pela conversa dessa tarde. E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo, mas o livro inteiro, Judicialização de Planos de Saúde, Conceito, Disputas e Consequências, lembro, ele está disponível na íntegra no site do IES, você pode fazer o download de forma gratuita. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.